A graça e a paz, meus amados e meus queridos. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje estamos aqui mais uma vez para estarmos levando a palavra de Deus e estarmos trazendo algo que veio do céu, para as nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez agradeço a todos que vêm aqui ouvir uma palavra e compartilhar dessa palavra com outros irmãos. Agradeço pela vida de cada um que veio aqui essa noite ouvir uma palavra de pertinho aqui, veio até a minha casa para ouvir uma palavra. Aqui está o nosso irmão, o apóstolo Miguel, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos também a minha esposa aqui, a nossa apostolinha, a apóstola Raquel ali, e a profetinha, Adriele. Eu já agradeço a Deus pela vida de todos que estão aqui presentes. Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir mais uma live, Já entregamos tudo que vai ser feito a Ti, para que o Seu nome seja glorificado, Jesus. A Ti seja dada a honra, a glória, o poder e o louvor para todo sempre. Amém. Um abraço, minha irmã, a pastora Rosana. Deus te abençoe. Agradeço a Deus pela sua vida. A palavra que Deus nos traz hoje aqui, nesta noite, é Romanos capítulo 4, versículo 15, que fala: a questão, porém, é esta: quando procuramos ganhar a bênção e a salvação de Deus, guardando a lei, terminamos sempre debaixo da sua ira, porque falhamos sempre em guardá-la. O único jeito, o único jeito é que não haja lei. Então, o que a gente pode entender quando a palavra de Deus nos exorta, e nos traz esse entendimento sobre a questão das leis judaicas? Se você sabe o que é que o ser humano brasileiro ele costuma não fazer? Quando fazer uma leitura, ele pegar as vírgulas e entender que ali é um ponto. Nós precisamos ler a Bíblia de forma minuciosa. A palavra de Deus ela precisa ser lida de forma que nós tenhamos uma verdadeira comunhão com o Espírito Santo, para que, além de nós lermos a Bíblia venha nos ler, para que nós possamos receber algo da parte de Deus. É necessário que nós estejamos nos esvaziando de nós mesmos, para que Deus possa falar através das nossas vidas. Então, já agradeço aí pela minha irmã, a nossa pastora Rosana, está sempre aqui conosco. E aí, é um erro, que acaba sendo um erro da onde? Da base, A base que nós, adultos hoje, recebemos quando éramos criança, E aí a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que se deve andar e jamais se apartará dela. Se o seu filho, a sua filha, não desenvolve um ensino que você acredita e crê que é o melhor na escola, por que você não dá esse suporte na sua casa? Porque nós não damos o suporte na nossa casa às crianças? Porque as crianças, elas não estão meditando na palavra de Deus. As crianças que vêm de famílias cristãs. Quantos lares cristãos estão sendo inundados com pensamentos e ações mundanas que não provém de Deus, que provém do espírito do anticristo, já cauterizando as mentes, já tentando trazer a prostituição nas mentes das crianças, já trazendo a imoralidade, a pornografia. Quantas coisas as crianças têm acessado hoje, que tem lá, que é um conteúdo adulto, mas que não tem um adulto para estar fiscalizando, olhando o que eles estão assistindo, o que eles estão compartilhando e o que eles estão recebendo, sabendo se aquilo realmente tem a minha permissão quanto adulto para que eles possam acessar. Então, muitas das vezes as crianças estão tendo acesso a conteúdos hoje nesse ambiente digital, porque é entregue, Eu sou do tempo onde eu chegava com a mochila, E a minha mãe, ela fazia uma vistoria na mochila. Ela olhava para ver o que eu estava trazendo da escola. Será que hoje nós temos pais assim preocupados com o que seu filho está saindo de casa e o que ele está trazendo? Quantos pais hoje não conseguem ter um diálogo verdadeiro com seus filhos? Quantos pais não conseguem sentar em uma mesa e olhar nos olhos dos seus filhos? Como era no seu tempo, hein, minha apostolinha? Diga aí como era no seu tempo.
No meu tempo, graças a Deus, né, os pais eram bem presentes. Essa questão que ele falou de fiscalizar, principalmente os conteúdos que as crianças têm acessado, né? Ultimamente as crianças têm tido uma certa liberdade, principalmente quando é inserida as telas para as crianças, quando elas estão pequenas, né? E aí não é devidamente monitorado os anúncios ou vídeos que passam de formas aleatórias o que as crianças estão assistindo, né? E às vezes as crianças têm acesso a conteúdos que elas não estão na idade apta para discernir aquilo que elas estão vendo, né? E é importante ter esse acompanhamento, é importante ter esse acesso, né? Principalmente ao que a gente assiste perto das crianças. Às vezes não só as crianças assistem sozinhas, como muitas das vezes os pais também assistem perto das crianças e acham que a criança não está tendo um entendimento pleno, né, daquilo que está sendo passado. De fato, às vezes a criança pode não estar tendo o discernimento completo daquilo que está sendo passado, mas aquela informação já foi captada pela criança, aquele comportamento, aquela cena já foi captado pela criança. E a gente não sabe como ela vai digerir isso e o que isso vai causar no comportamento dela e como ela responde a tudo aquilo que ela tem assistido. Então é importante sim a gente estar monitorando aquilo que as crianças têm acesso, aquilo que é repassado para as crianças, desde a nossa casa, desde a casa de outras pessoas, desde o que a gente mesmo assiste, né? Para que isso não venha estar gerando frutos ruins em nossos filhos e desencadeando comportamentos ruins em nossos filhos, né? Muitas das vezes, né, esse diálogo, né, entre pai e filho não é exercido por raízes, né? Muitas das vezes as crianças, elas já estão recebendo raízes que os seus pais carregam de rejeição, de amargura, né? Que a gente já na autoridade do nome de Jesus já desliga na terra e no céu. Toda e qualquer raiz de amargura, toda e qualquer raiz de rejeição, nós desligamos e quebramos e anulamos na terra e no céu, em nome de Jesus, né? Na vida dessas pessoas, né? Dos irmãos e das irmãs, para que não venham gerar frutos para com os seus filhos, né? E aí as pessoas não entendem. Muitas das vezes as pessoas falam assim: ah, mas irmão, nós estamos em uma nova aliança. Como é que tem raiz de amargura? Como é que tem raiz de rejeição? Procura aí na palavra de Deus, quando nos traz que não deixe com que a raiz de amargura venha entrar no vosso meio. E eu vou estar trazendo na Bíblia que fala sobre raiz de amargura. Assim também como a gente vê na própria Bíblia, quando Noemi fez escolhas erradas. E ali entrou a raiz de amargura. Noemi trocou até de nome, ela disse: não me chame de mais de Noemi, me chame de Mara, a amarga. Então muitas das vezes a criança está recebendo do pai e da mãe, né, já essas raízes que foram geradas. Quantas crianças que hoje no meio da igreja diz que não temos raízes de maldição, porque Cristo levou tudo. Ele levou sim, levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados, e estamos sim debaixo de uma nova aliança. Mas quanta mãe aí diz no ventre: eu quero que seja menino e nasce menina, eu quero que seja menina e nasce menino, e aquela criança já está sendo rejeitada. Quantas mães, elas não querem ser mãe naquele tempo, e aí elas engravidam com um cara que ela não tinha um desejo de engravidar, a criança já nasce em um ventre de rejeição. Enquanto não houver uma oração de desligar, porque a palavra de Deus diz: o que é ligado na terra é ligado no céu. Um comportamento nosso, que somos espirituais. O homem não é só a matéria da carne, ele é a matéria da natureza humana, é a carne, corpo da carne, alma e espírito. Até quando a igreja de Deus vai desprezar o espírito? Até quando a humanidade vai desprezar o espírito? E o mais engraçado é que as pessoas que desprezam a parte espiritual é que diz que ama a Deus. Não, eu encontro Deus em qualquer lugar. Realmente você encontra Deus em qualquer lugar, basta você inclinar o seu coração. Desde que seu coração não haja mancha, desde que seu coração não haja coisas que você esteja se afastando de Deus pelo pecado, porque Deus é santo, irmão. Deus é santo, irmã, e as pessoas precisam aprender mais sobre as questões espirituais. Haja vista que uma vez eu lembro que eu estava demonstrando uma jovem, fazendo um procedimento de avaliação física na vida dela, e ela já dizia:
eu não quero ser mãe, eu não me vejo mãe. Ou seja, ela era uma jovem de 20 e poucos anos. Imagine, vamos supor, se ela for viver até os 100 anos. Será que dentre 21 anos, 22, até os 100, ela nunca vai gerar o desejo de ser mãe? Ou quantas das vezes isso foi roubado dela por uma raiz de rejeição que ela recebeu também do pai e da mãe? E aí quando eu comecei a conversar com ela, ela declarou que havia sim uma rejeição paterna. Havia sim uma briga, né, entre ela e o pai dela. Então olha o fruto sendo gerado no mundo espiritual e que já estava fazendo parte ali de forma física, onde ela agora não queria gerar nada na descendência dela. Ela não queria que a descendência dela gerasse frutos. E quantas mulheres estão assim, amarguradas por relacionamentos que elas entraram e que não vieram de Deus, que não provêm de Deus. Aí a palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus 12, versículo 15, para esses que não creem, que permanecem incrédulos mediante a palavra, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ei, amado, Deus não precisa colocar todas as raízes que são geradas lá. Aleluia. Você e eu temos que buscar de forma espiritual, mas não está escrito que tem raiz de rejeição. Olha o comportamento de Davi. Olha o comportamento de Davi após receber a rejeição do seu pai, Jessé. Davi estava sendo escanteado, rejeitado. Olha o comportamento de José após receber a rejeição dos seus irmãos. Isso está acontecendo nos lares hoje. Isso está acontecendo entre marido e mulher. Marido que rejeita a esposa, esposa que rejeita o marido. E aí se casam com raízes de rejeição, já entram dentro do relacionamento com essas raízes de rejeição. Enquanto isso não são arrancados, isso aí vai gerando um fruto espiritual. E chega um momento que chega até as narinas de Deus, irmão. A palavra de Deus diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Mas o próprio Deus, ele também passa a espada. O próprio Deus não diz que Deus não pode separar. Quantos casamentos não estão mais debaixo da unção de Deus? Quantos casamentos... irmão, onde é que diz isso? Na própria palavra de Deus. Quando Deus entrega a Saul o reinado, e ele deixa de governar conforme a vontade de Deus. E quando há desobediência da parte de Saul, Deus passa a espada e entrega o reinado para Davi. Entende? Então as pessoas precisam cada vez mais olhar a Bíblia, de forma espiritual. Eu comecei essa live de hoje dizendo que nós precisamos prestar atenção no ponto, na vírgula, nos detalhes da Bíblia. As pessoas não estão prestando atenção no detalhe na Bíblia. Oxe, irmão, como assim? Amado, vamos ver uma ação onde Deus age com justiça. Havia uma mulher chamada Abigail. Ela está casada com Nabal. O que Deus uniu, o homem não separe. Beleza? Glória a Deus. Aleluia. Vamos em frente. E aí Nabal, que ação Nabal tem? Nabal tem uma ação que ele maltrata Abigail todos os dias. O que não entra na cabeça do crente é que Deus está olhando a minha e a sua conduta. O que não entra na cabeça do cristão é que após recebermos o Espírito Santo, que tipo de comportamento nós devemos ter. E as pessoas não estão compreendendo que após receber o Espírito Santo, ela deve ter um novo tipo de vida, um novo tipo de comportamento. E se tem algo que para com minha esposa não está sendo agradável, eu tenho que buscar dela. Quantas pessoas carregam? Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque ela tem me ensinado muita coisa, assim, que eu creio que eu tenho ensinado algumas coisas da parte de Deus a ela. E algo que ela me falou, e eu guardei na tábua do meu coração. Nós seres humanos, temos a mania de guardar, como é que eu posso dizer a palavra que você sempre fala? Expectativa. Nós gostamos de guardar expectativa em cima do nosso próximo. É em amizade, é em filhos. Quantas mães pegam os seus filhos e lançam expectativas que eles vão ser super médicos, advogados, e isolam, matam o sonho da criança. A criança quer ser outra coisa, deixa a criança se descobrir. Mas eu não falo se descobrir como o mundo fala, não. Eu não falo de se descobrir sexualmente. Eu não falo desse tipo de descoberta, não. Eu falo de você orientar o seu filho para um bom caminho, segundo a palavra de Deus, e buscando de Deus: Senhor, onde é que você quer o meu filho? Quantas mães têm esse diálogo, falam que oram pelos seus filhos, mas só param para orar verdadeiramente quando está perto de um casamento.
Quando vê uma outra mulher se aproximando, aí elas se sentem, ali ameaçadas. Olha, tá chegando uma namorada aí. Aí agora começa a orar para saber se aquela mulher é de Deus. Quantas mães são assim? Elas só oram para saber se aquela mulher é de Deus, Mas se esquecem que ela também pode estar gerando outro sentimento de possessividade. Quantas mães têm seu filho como ídolo? Elas idolatram os seus filhos. Ei, mãe, você gerou, mas gerou para Deus. Seja uma mulher, segundo, aleluia, glória a Deus, a mãe de Samuel, Ana. Seja alguém como Ana, que teve o filho e entregou a Jesus. Quem pode cuidar melhor do seu filho do que Deus? Quantas mães ficam com medo? Quantas mães estão aí amaldiçoando seus filhos quando saem de casa? Já saiu? Você já sabe o que vai acontecer? E já pragueja seu filho. Deixa ele sair. Quando ele sair, você ora para Deus guardar ele na ida e na volta. Quantas mães amaldiçoam seus filhos? Quantos pais amaldiçoam seus filhos? Por falta de discernimento da palavra de Deus. E aí não buscam, não compreendem, não entendem a forma que deve fazer. E assim, dessa forma, acaba verdadeiramente anulando o seu filho, anulando a sua filha, anulando sonhos. E aí gera frustrações, gera inimizades dentro do próprio relacionamento materno-paterno. Raízes que são geradas, irmãos, e que precisam ser confessadas. Quantas mães lançam suas expectativas nos seus filhos, nas suas filhas? Quantas mães queriam ser médica, advogada, e por não ter conseguido, mas por ter trabalhado, por ter ajudado a formar seu filho com caráter, ela lança todas as suas expectativas e cria um jugo no seu filho, na sua filha. Coloca um jugo que eles não podem suportar. Você precisa se formar, você tem que se formar. Se você não se formar, eu tô triste com você. Mas na verdade aquilo ali nada mais é do que um jugo, aonde eu não consegui, eu agora quero ver meu sonho sendo realizado em você. Você já parou para perceber, mãe e pai, qual é o sonho do seu filho? Sabe, amado, eu desde os 13 anos, 12, 13 anos, eu sempre conto essa história. Eu disse que eu ia ser professor de educação física. Eu estava disposto a tudo a ser professor de educação física, a ponto de fazer um curso técnico para poder pagar a minha própria faculdade. Eu fui fazer um curso técnico, irmão, porque na época não tinha condições de pagar a faculdade particular e eu já estava cansado não tinha tempo, na verdade, de estar estudando para tentar uma faculdade pública. O meu pai e minha mãe têm 4 filhos, Eu tenho 3 irmãos e não tinha condições de estar ali, só estudando. Tinha que ajudar a trabalhar. Eu via que meus pais tinham necessidades, eles não falavam, mas eu sabia que havia necessidade na mesa. Não nos faltava, mas eu sabia que meu pai e minha mãe precisavam também descansar. Precisava também, de alguém colaborando dentro do lar. Glória a Deus, nunca faltou. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas quanto jovem vê o pai e a mãe necessitando e quer ir à frente, quer guerrear, quer correr atrás. O pai e a mãe precisam entender que o maior legado, eu disse um dia meu pai, ele falando sobre posses, eu disse, olha, o maior legado que o Senhor pode me dar é o seu caráter. Porque um pai e uma mãe que deixam um caráter para o seu filho é um grande legado. Não adianta você deixar fazenda, carros, apartamentos, se você não deixa o principal, que é a educação, o legado de um caráter. Alguém que aprende a respeitar o próximo, alguém que aprende a ser obediente, a ouvir o mais velho, alguém que aprende a se inclinar para aprender, alguém que aprende verdadeiramente a se conservar segundo aquilo que ele aprendeu de instrução. O que a criança de hoje precisa aprender, é isso que está acontecendo aqui hoje, São crianças que estão aqui na mesa hoje, Aqui, sentado na mesa, ouvindo da palavra de Deus. Aqui não tem divisão, irmão. A igreja e o corpo de Cristo é único. Amanai. A igreja e o corpo de Cristo são únicos. Não tem corpo dividido. Não tem como ter aqui departamento infantil. Não tem como ter grupo de jovens. Aqui é criança com jovem, com adulto, com bebê, com o que tiver no meio. A gente vai fazer o que Deus está mandando.
O que precisamos é ter cultos pelo Espírito, para que crianças sejam batizadas e cheias do Espírito Santo, para que elas venham até curar os seus pais e as suas mães. No livro de Joel vai dizer: e nos últimos dias, aleluia, as crianças profetizarão, e os jovens e os velhos terão visões e sonhos. Leva a criança com você na hora de evangelizar, na hora de ouvir uma pregação. Leva o seu filho, leva a sua filha com você. Faça com que ele faça parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não está dividido. Precisamos arrancar isso do meio da igreja. Gálatas 5 vai dizer que nós não devemos carregar divisão. E onde é que está o olho da igreja? Será que o homem, aleluia, glória a Deus, o homem se tornou tão possessivo diante das coisas de Deus que eles querem organizar o culto segundo a tua vontade? O homem quer organizar o culto segundo o teu querer e o seu realizar. O homem faz programação dos cultos. Ele quer que o culto siga a vontade e o querer deles e não a de Deus. É por isso que hoje nós temos divisões. É por isso que hoje nós temos tantas placas. Aleluia, é por isso que nós deixamos de edificar Cristo nas vidas. É por isso que paramos de falar de arrebatamento. É por isso que paramos de falar de matar o nosso próprio eu. Porque Cristo não está mais sendo pregado. Cristo não está mais sendo apregoado. Aleluia, as mensagens não contêm mais Cristo. As mensagens falam mais de mim mesmo, de eu e de eu. As mensagens contam as minhas histórias, os meus testemunhos, mas não contam sobre Jesus, o que Ele fez e o que Ele ainda faz e o que Ele ainda vai fazer. As pessoas precisam saber que a consequência do pecado leva à morte. As pessoas precisam saber que não é só morte física, é uma morte espiritual. E onde elas vão passar a sua eternidade? As pessoas precisam ter a consciência do pecado, irmão. Se não é mais pregado, aleluia, sobre onde o pecado vai me levar e te levar, de que serve o Evangelho? De que serve a morte de Cristo na cruz, se não for para eu estar aqui confrontando o pecado? Se não for para eu estar aqui falando contra o pecado? E se não for para eu estar aqui estendendo a mão para que o pecador venha se arrepender, assim como eu me arrependi um dia e fui santificado, purificado, lavado e remido no sangue de Jesus? É isso que precisamos aprender. Aprender a falar da verdade do Evangelho. Precisamos verdadeiramente entender que, aleluia, jovens, crianças, adultos e velhos precisam cultuar juntos. Eles precisam ouvir da mesma mensagem. Aleluia, a família só vai ser restaurada quando ela estiver sentada na mesa, para que todos recebam do mesmo pão, do mesmo alimento. Eu não posso deixar com que meu filho fique ouvindo algo sobre a história de Noé, enquanto lá no momento onde eu estou reunido, o Espírito está ministrando. Se o Espírito está ministrando aqui embaixo, no meio de adultos, ele vai também ministrar quando tiver crianças reunidas. E o Espírito Santo de Deus, ele não é devasso, glória a Deus. O Espírito de Deus não é pornográfico. O Espírito de Deus, ele sabe quando tem crianças no meio. O Espírito de Deus sabe quando tem jovens no meio. O Espírito de Deus tem educação, não é mal educado. O Espírito de Deus sabe falar. O Espírito de Deus sabe exortar. O Espírito de Deus sabe tratar. O que nos falta é discernimento e sabedoria. O que nos falta é conhecimento da palavra de Deus. O que nos falta é saber o que foi que Jesus fez na cruz. E o que foi que Jesus fez na cruz? O que Jesus fez na cruz, irmão? O que Jesus fez na cruz, amada irmã? Será que nós estamos sabendo? Será que nós estamos lendo sobre o que Jesus fez na cruz? O que foi que Jesus fez na cruz? O que foi que Jesus fez na cruz? Morreu por quê? Ele morreu. O que foi que Jesus fez na cruz? Morreu pra gente. Morreu por quê? Pode falar. Pra gente. Morreu pela gente. O que foi que Jesus fez na cruz? Morreu por você? Morreu por você, Jesus? Morreu por todos os pecados, morreu por toda a gente. Glória a Deus. É isso que as crianças precisam entender. A criança, ela não precisa saber sobre um artista gospel. Ela não precisa estar, aleluia, em comunidade, aleluia, de idolatria. Ela não precisa estar formando grupo para ser fã de ninguém. Ela precisa conhecer Jesus. As nossas crianças precisam cada dia mais conhecer Jesus, se aproximar de Jesus e aprender mais sobre quem é Jesus. Sabe, a nossa, aleluia, glória a Deus. Sabe, eu vou lhe dizer algo aqui, amado irmão, amada irmã.
o nosso país, ele está mal acostumado. E aí agora vai ter irmãos católicos que vão querer me bater, e até cristãos protestantes também. Porque quando chega na época que eles entendem, né, lá que é a sexta-feira chamada da paixão, e sem saber que a palavra de Deus condena, porque Deus é amor, Deus não é paixão. E aí na famosa sexta-feira da paixão, eles colocam nas televisões, as famílias se reúnem para ver o filme de Jesus. E eu pergunto qual o verdadeiro valor de Jesus tem na minha vida e na sua vida. O que Jesus te representa? Onde que Jesus representa a nação brasileira, Arabá, Surimanai? Porque quando estamos reunidos ali para falar sobre aquele almoço que vai ter naquela sexta-feira, que é chamada de paixão, porque diz que Jesus morreu ali e que teve toda aquela questão religiosa, mas que não tem um fundamento bíblico, não tem um entendimento da palavra. Nós não sabemos nem como é que se trata o calendário judaico. Jesus é judeu. E por ele ser judeu, como é que nós devemos tratar o nosso calendário? Nós estamos debaixo de um calendário romano. E nós tratamos festas religiosas conforme Roma quer, conforme a idolatria romana. E nisso vai cristão das igrejas católicas, protestantes, seja lá de qual igreja for, eles estão lá reunidos. Seu verdadeiro entendimento do que Cristo fez por eles, pelo que serve o amor de Cristo, para que serve Jesus nas nossas vidas, né? Que serventia tem Jesus nas nossas vidas? Para que ele morreu? Qual é o entendimento da morte e ressurreição de Cristo? Porque muitos ainda estão no Cristo morto, no Jesus de Nazaré. Mas eu creio no Cristo vivo. Eu creio na obra da redenção mediante a Jesus de Nazaré, para a redenção de um Cristo ressurreto, de um Cristo ressuscitado, que me purificou, me santificou, me lavou na cruz e me entregou o Espírito de Deus, para que eu pudesse estar aqui ministrando essa palavra, mediante não a minha carne, mas sim o Espírito de Deus que habita em nós e que nos torna corpo de Cristo, igreja do Deus vivo. Ei, igreja é você. Igreja é você. Ele disse: em 3 dias derribarei esse templo aí feito de pedras e farei de vós templo do meu Espírito. Ou seja, vocês vão carregar o meu Espírito. E eu lhe pergunto neste dia: para que tu carregas o Espírito Santo? Para que você carrega o Espírito Santo? Você sobe e desce, eu me pergunto sempre, sabe, amado? É algo que eu me inclino para Deus para me perguntar quando eu estou no trabalho e passou uma semana e eu não vi uma alma ali para chegar, para poder ministrar, evangelizar, orar por ela. E aí eu fico: Senhor, cadê as almas? Eu estou precisando falar do teu amor. Eu estou aqui cheio, eu preciso transbordar para a vida de alguém. E aí eu fico caçando algo para que eu possa ministrar ou fazer da parte de Deus, porque se eu fui abençoado, é essa bênção que eu preciso carregar e passar para as pessoas. Ei, você tem carregado Cristo? Você tem apresentado Cristo para as pessoas? Você tem falado desse Cristo para as pessoas? Vocês precisam falar desse amor que carregou vocês no colo e que me carrega no colo. Eu tenho necessidade de falar de Jesus. Eu não sei como é do seu lado aí, irmão. Eu não sei como é na sua vida. Ei, eu não vou pregar uma religião para essa criança aqui, nem para aquela outra ali, e nem para essa criança aqui, e nem para minha esposa. Eu vou pregar Jesus, eu vou falar de Jesus, o que ele fez na minha vida. O que está sendo dito aqui é sobre Jesus, o que ele fez, o que ele faz. Eu não vou estar aqui corrigindo ninguém por causa de vestes, irmão. Deixa que o Espírito Santo convença o homem do pecado, do juízo e da justiça. O que temos hoje é uma religião chamada cristã, que está mais preocupado com a vida do outro. Aí a palavra de Deus: tira o cisco do teu olho. Tira o cisco do teu olho. Antes de você julgar e condenar o teu irmão, tira o cisco do teu olho. Sabe que precisamos ver as pessoas pelo Espírito. Precisamos ver cada dia mais as pessoas pelo Espírito Santo de Deus. É Deus te mostrar uma jovem e você dizer assim: eu não quero ver pela minha carne, eu quero ver pelo teu Espírito. Eu quero ver o que o Senhor tem para a vida dela. Sabe, amado? Temos profetas, temos profetisas espalhados pelo Brasil. Por essa nação temos jovens pastores, pastoras. Assim como hoje temos aqui nessa mesa apóstolos sentados aqui, apóstolas sentados aqui. Aí muitos vão dizer: como uma criança pode ser apóstola? Como que uma criança pode ser apóstolo? Como pode? A palavra de Deus vai dizer que quando ele chamou Jeremias, ele era uma criança.
A palavra vai dizer, sabe o que as pessoas não entendem? É que Ezequiel e Jeremias, eles são profetas e sacerdotes. Aí você vai lá, o teólogo de hoje em dia precisa estudar a palavra de Deus pelo Espírito. Ele precisa pegar a Bíblia e meditar espiritualmente. E ele vai ver que Efésios vai falar que o ministério de Jesus é apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres, e doutores, né? Mestres ou doutores. Mas hoje na igreja de Cristo, a igreja de Cristo está tão misturada, e está com tanta mistura, e com tanto engano, orabaço, isso, que hoje estamos levantando levitas. Estamos querendo levantar levitas na igreja. Parece que a igreja está sendo judaizada. A igreja que Cristo fez questão de trazer o apóstolo Paulo para trazer a graça e mostrar que havia uma diferença entre as questões judaicas, as questões judaicas e as questões da lei. Hoje estamos misturando. Olha, o apóstolo Paulo, ele vai ministrar a diferença da graça e da lei. E mesmo assim estamos trazendo a lei e empurrando o goela abaixo dentro da graça. Colocamos dízimos e ofertas misturados. O que é da lei e o que é da graça? O que é do ministério levítico e o que é do ministério de Jesus? Quando estamos na lei, tem o ministério levítico, dos levitas, da ordem de Moisés e de Arão. Ali saíam os levitas. Ali veio dos 12 irmãos, dos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó teve 12 filhos. E dentre eles tinha um chamado Levi. E ele foi separado para o sacerdócio. Ei, você que cansa, aleluia, de destruir, eu vou colocar dessa forma, destruir e anular o ministério de Jesus, muito cuidado. Porque no grande dia você vai se ver com ele. Porque ele diz lá em Apocalipse, sai daquele que tirar um ponto e uma vírgula da minha palavra. Porque Jesus vem e constitui o ministério dele a partir de apóstolos. Jesus não vem, aleluia, como eu e você, que queremos até muitas das vezes fazer com a nossa vontade. Hoje a igreja, ela quer colocar com que esse jovem, ele tem que passar um tempo de estudo comigo e debaixo da minha teologia, para que um dia ele seja um obreiro. Para que depois de obreiro ele se torne um pastor. Para que depois de um tempo, segundo o meu querer e o meu realizar, ele se torne um apóstolo. Aí vem Jesus, aleluia, que é o dono da igreja, e diz, esse menino, desde o ventre da mãe dele, ele é um apóstolo. Surimanai. Quer você queira, quer você não queira, a unção não depende de você, aleluia, a unção depende de Deus. A unção é de Deus e ele faz como ele quer, da forma que ele quer, aleluia, e assim Deus faz e assim Deus quer. Assim também é na vida dessas jovens aqui, aleluia, dessa jovem aqui, uma apóstola, dessa jovem aqui também, dessa outra jovem aqui. Elas têm um pouco de vergonha, mas Deus vai aquebrantar elas para poder elas aparecerem mais, amém? Então assim, o que esquecemos da palavra? Nos tornamos tão soberbos a ponto de querer mandar no ministério de Jesus. Aí a palavra de Deus vai dizer, antes de formar no ventre da sua mãe, eu já lhe consagrei profeta. E qual a diferença de Deus hoje ungir uma criança desde o ventre da mãe, a apóstolo, a pastor, a mestre, a evangelista? Qual a dificuldade para Deus? Se para Deus nada é impossível. O que precisamos é tirar o nosso olho da religião. Nós esquecemos, né, que lá na lei, como diz alguns, né, existia profeta, né? Na lei tinha profeta, na graça não tem. Na graça não tem profeta, né? Aí na lei, Samuel vai lá, né, e unge Davi a rei sacerdote. Se você não lembra, eu vou lhe trazer pela fé aqui, pelo Espírito. Porque Davi, ele pega o pão da preposição. Só podia pegar o pão da preposição quem é sacerdote. Ei, você que está tão preso nas questões da letra, mas a palavra de Deus vai dizer que a letra mata e o Espírito vivifica, no sentido de aprendizado, entendimento da palavra de Deus. Não que eu despreze a letra, que é a palavra de Deus. Aleluia! Em nenhum momento eu desprezo da palavra, e sim o entendimento de que eu devo ler a palavra pelo Espírito, porque no Espírito contém toda a palavra. Porque no princípio ele estava com Deus, e o verbo era Deus, e quando
ele soprou a palavra, houve luz. Ele disse, haja luz, e não tinha isso aqui. Os apóstolos pregaram toda a palavra sem isso aqui. Hoje eu e você temos uma palavra, temos uma Bíblia, porque foi redigida pelo homem. E ela é a palavra de Deus, mas os apóstolos pregavam só pelo Espírito. Eles pegavam os pergaminhos da lei e eles traziam ali o entendimento espiritual. É por isso que temos as cartas. É por isso que temos o livro de Apocalipse. Mas nós questionamos a palavra, questionamos o Espírito Santo. E o que o homem não entende é que ao questionar o Espírito Santo, ele está questionando o próprio Deus. E cuidado, porque muitos já estão indo em caminho da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque tem questionado o Espírito Santo. Tem questionado a ação e o agir do Espírito de Deus, como se eles pudessem mandar no Espírito Santo. E na verdade nós precisamos discernir, como diz o apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, discernimento falta para a igreja. Eu profetizo em nome de Jesus, discernimento para a igreja. Eu profetizo que a igreja venha ter discernimento. Discernimento, entendimento e conhecimento. Peça e lhe será dado. Nós temos direito por herança através do nosso Senhor Jesus Cristo, como filhos de Deus. No livro de Isaías, no seu capítulo 11, versículo 5, vai dizer, ou versículo 2, que nós temos o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, o Espírito de poder. Aleluia! Nós temos os 7 Espíritos de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos chamar a existência. Expulsamos todo o medo em nome de Jesus, todo o espírito de medo, como diz lá em 2 Timóteo 1,7. E chamamos à existência o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que ele haja de forma plena. E você tem a plenitude de Deus. Aleluia, no livro da palavra de Deus vai dizer, no livro de Deus mesmo, glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses vai falar sobre a divindade de Deus. A divindade de Deus. Deus é divino. Deus é divino. Não existe trindade. Não existe triunidade. Deus é divino. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo como um só. Agindo como um só. Sendo Ele Deus. Mas não existe trindade. A trindade vem do falso profeta, do anticristo e da besta. Até isso conseguiram incutir no meio da igreja. A igreja chama Deus, Jesus e o Espírito Santo de trindade, não sabendo que ali já está pecando contra o nosso Deus. Que possamos cada dia mais discernir a palavra. Amado, para cada dia mais ser derramado algo na minha vida, eu tenho que me debruçar nos pés do Senhor. Eu tenho que tirar a vaidade, deixar de me envaidecer pelaquilo que Ele me revela, pelaquilo que Ele me derrama e me entrega, para que Ele derrame mais. Quando eu lanço fora a vaidade, em nome de Jesus, peço, Senhor, eu lanço o ego, a vaidade fora, que o Senhor derrame mais da graça, do seu amor, da sabedoria, do seu conhecimento. Amado, se Deus fizer como Ele fez com Nabucodonosor, eu não acerto nem o caminho de casa quando eu estou na rua. O que muitos pensam que Deus não faz, como fez com Nabucodonosor. Fica tocando na glória de Deus. O que muitos não entendem é que eles já estão tocando na glória de Deus. Ah, irmão, na minha igreja é assim. Parabéns. A igreja que eu sirvo é de Jesus. É por isso que muitos falam, na minha igreja, eu não sabia que a igreja era sua, não. Eu sabia que ela tem dono. E o dono dela se chama Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus e Ele que nos comprou. A igreja é dele. Mas tem muito que bate no peito, a minha igreja é. A igreja é sua, meu irmão. Boa sorte. Vamos saber quem é que está ministrando aí, né? Se é Jesus, porque se a igreja passou da mão dele para a sua, ou para de quem quer que seja, quem é que está ministrando nessa igreja? Se você vê um homem ou uma mulher de Deus dizendo que a igreja é dele, tenha cuidado, irmão. Tenha cuidado, amada irmã, onde você está congregando, sabe? É muito fácil chegar aqui nessa live e me apontar e dizer assim, esse irmão está pregando algo diferente. É verdade, eu prego sim a verdade do evangelho. Mas o diferente mesmo é, muitas das vezes, onde você está sentado no banquinho, ouvindo e dando amém, sem consultar as escrituras. Aí que vai ser duro, porque tem muitos caindo no abismo, porque estão ouvindo, né? Os lobos devoradores,
que batem no peito e chamam o que é de Jesus de dele, ou seja, tomando posse da igreja como se fosse sua e não de Jesus. E aí que está o verdadeiro engano e a verdadeira obra que já diz na palavra de Deus, né? Nos últimos tempos há de vir muitos falsos cristos, porque muitos vão dizer que são cristos. Olha se não está se cumprindo nos últimos dias. Mateus 24, onde muitos dizem, Jesus diz, nos últimos dias, muitos dirão que serão Jesus. Eles já estão fazendo isso. Quando eles pregam outro evangelho, que não é o de Cristo, ali já tem muito anticristo. Porque quando eu prego algo que não é de Deus, que não vem da palavra, eu já estou sendo anti-Jesus. Ali já está sendo disseminado as ações do anticristo. Amado irmão, é os últimos dias, as últimas horas. Você tem que examinar a igreja que você congrega, sim. Você tem que examinar a vida do seu pastor de forma espiritual, sim. Você tem que examinar a minha vida, se você quiser. Fique à vontade, busque pelo Espírito. Deixa de ser carnal, deixa de ser carnudo. E vai buscar de forma espiritual. Deus, como é que está essa congregação? Deus, você quer que eu congregue nesse lugar? Deus, você quer que eu venha para essas reuniões? Deus, você quer que eu faça parte de algum departamento? Cadê a sinceridade da sua parte para com Deus? Para perguntar a Ele. Agora tira o coração, irmão. Não chega já diante de Deus com o seu coraçãozinho, não. O que falta para que temos um diálogo sincero com Deus é, sabe o que é? Concordância com Ele. Sabe, amado? Aqui a gente tem buscado preservar o respeito e o amor de um para com o outro. Muitas das vezes, quando eu estou buscando algo que meu coração quer falar mais alto, eu viro para minha esposa e digo assim, amada esposa, vai lá, pergunta a Jesus se é para a gente fazer dessa forma. E ela, da mesma forma, tem aprendido a cada dia um perguntar para ajudar o outro. Quando nós não temos a certeza, nós devemos buscar do Espírito de Deus, para que o próprio Espírito Santo venha ministrar, ou na vida dela, ou na minha vida. Porque muitas das vezes, a gente já botou o coração. E quando botamos o coração, fica difícil receber ouvir a voz de Deus, porque o meu coração está tendo interferência, irmão. Quantas pessoas já estão sendo alertadas? Deus fala assim, ó, fala com essa pessoa. A gente vai lá, fala, olha, cuidado com isso aqui. Mas sabe o que as pessoas pensam? Que nós queremos que elas venham congregar conosco. Ou que nós queremos tirar ela das igrejas que elas estão. Oh, amada irmã, amado irmão, a igreja vai comigo. Sabe por que a igreja vai comigo? Porque eu sou o templo do Espírito Santo. E aí se eu me encontro com outra pessoa ali, já está tendo culto. Onde um ou mais estiver reunido na minha presença, ali eu me farei presente. Sabe por que a igreja está assim acorrentada a ter um lugar para congregar? Porque você não fez o seu lar um lugar de congregar. Porque você não fez da sua casa um ambiente de culto. Porque você não abriu as portas da sua casa para Jesus habitar e morar. Porque você não abriu a porta da sua vida para que Jesus venha ministrar no seu coração todos os dias. Porque você não faz da sua casa uma casa santa. Porque você não faz do seu lar um ambiente de adoração a Deus. Você espera chegar todo domingo para ir lá prestar culto, quando você pode estar prestando culto desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. O culto a Deus é prestado todos os dias, todas as horas, todos os momentos, porque eu estou com Ele e Ele está em mim. E se Ele está em mim, quando eu acordo eu falo, bom dia, Deus. Sabe, irmão, eu me sinto envergonhado quando passa um período da manhã e eu senti que eu não adorei a Deus. Aí você vai dizer, como assim, irmão, você não adorou a Deus? Porque eu não disse, Senhor, obrigado, porque o Senhor me acordou. Quando eu lembro que eu estou já fazendo um café e que eu não parei para conversar com Ele, Deus, obrigado, viu, bom dia. Você sabia que você pode dar bom dia a Deus? Bom dia, Deus. Eu te amo, viu? O Senhor é especial para mim. Você sabe que você pode falar isso para Ele? Sabe, irmão, por muitas das vezes, eu me senti indigno de falar com Deus. Porque a religião faz isso. Aquele véu que Moisés carregava, hoje é posto na igreja. Hoje muitos Moisés são levantados. Muitos Moisés são levantados na igreja. Para quê? Para quê? Para colocar um véu no rosto. E aí as pessoas só podem receber a oração dele. Não, é o meu pastor. Não, só posso ir para o outro culto, para um culto ali se meu pastor liberar. Eu só posso viajar, você entregou a vida a quem? A Jesus? A Deus?
Precisamos ter discernimento do que é ter uma verdadeira comunhão com o Espírito Santo. Sabe, irmão, eu falo aqui abertamente, tem coisas que eu parei de conversar com Deus, mas eu falo, Senhor, eu tenho que voltar brevemente a ter perguntas simples, porque Ele disse, quem é fiel no pouco, no muito te colocarei. Eu sempre gostei de perguntar tudo a Deus, até na hora de cozinhar eu perguntava a dosagem do sal, mas ultimamente tem alguns detalhes que eu tenho deixado passar despercebido. Eu não nego para vocês aqui, tem coisas, né, durante a minha caminhada cristã que eu deixei de uma coisa ou outra perguntar, mas se eu puder dar um bom conselho, a palavra de Deus diz que nós devemos aconselhar uns aos outros com sabedoria. Pergunte tudo. Eu pergunto das vestes. Quando eu vou sair, eu pergunto, Senhor, me veste aí. Me traz em visão aqui, como o Senhor quer que eu ande vestido. Senhor, quantas vezes a minha esposa é pega de surpresa aqui, que eu vou na rua, Deus fala assim comigo, compre isso aqui para ela. Eu vou lá e compro o que ela quer. Ou então ela tá em casa esperando, eu disse, ó, e eu passei ali e comprei isso aqui pra gente. Ela disse, rapaz, eu tava pensando nisso aqui agora. Por quê? Porque quando você deixa o Espírito fluir, ele fala. Sabe por que muita gente tá sem receber resposta de suas orações? Porque elas fazem isso, ó. Elas amordaçam o Espírito Santo. Elas colocam uma rédea nas suas bocas. Aí a palavra de Deus vai dizer lá em Salmos, não sejais como um jumento ou como um cavalo, que é necessário que se coloque freio na boca. Mas por que estamos colocando freio na boca do Espírito? Por que estamos colocando freio na boca do Espírito Santo? Porque não estamos querendo saber o que Ele tem para nos falar. Quantos casamentos, quantos relacionamentos aí de namoro, sem saber que Deus nunca deu namoro, né? É interessante, né? Nos púlpitos são ministradas muitas coisas, né? Menos... ai, viu? A verdade tem deixado de ser apregoada, viu, irmão? A verdade tem deixado de ser apregoada porque a verdade esvazia a igreja. Imagine os jovens recebendo essa palavra, hein? Que não tem namoro na Bíblia, hein? Pesquisa aí no seu Google, né? O Google, que pesquisa tudo, você bota assim, namoro Bíblia. Aí depois você vai lá e bota assim, casamento Bíblia. Aí você vai achar. Casamento você acha. Sabe por quê? Deus é um Deus de compromisso. Deus não é um Deus descompromissado, Ramanasso. Deus não é um Deus de descompromisso. Deus é um Deus de compromisso. Quando Ele vê que no coração do homem e da mulher tem um descompromisso. O que é um descompromisso? Alguém que não está comprometido com um propósito. Deus não vai dar um propósito para alguém descompromissado com um propósito. E o namoro é um descompromisso. É alguém que não quer se compromissar, porque num casamento eu tenho que pegar minha esposa e morar com ela. No meu casamento, eu tenho que cuidar dela como Cristo cuida da igreja. Se eu não cuidar dela como Cristo cuida da igreja, Jesus desce a ripa em mim e no meu lombo. E tem líderes que estão à minha volta e que quando eu estou fora do eixo ou da curva, Deus usa eles para dizer, olha, você está precisando abrir seus olhos nessa área aí. Ou você acha que eu também não preciso ser corrigido por Deus? Ou você acha que eu sou santarrão que não preciso de ser corrigido por Deus? Dói, né? Todo mundo que é corrigido por Deus dói, mas é necessário. A palavra de Deus diz que quando Ele nos corrige é porque Ele nos ama. E o melhor é ser corrigido por Deus, porque quando Ele ainda está corrigindo tem amor. Quando Ele para de corrigir, aí que é o problema. Entende, irmão? Então precisamos sim desse diálogo. As pessoas precisam conhecer a verdade. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Pesquisa lá na sua Bíblia ficar. Pesquisa lá na sua Bíblia paquerar. Pesquisa lá flertar. Pesquisa na sua Bíblia. Se você achar, depois você vem aqui e coloca nos comentários. Esse vídeo vai estar aí no YouTube. Você vai lá e comenta. Olha, irmão, eu fui lá, pesquisei e achei namoro aqui. Vi Deus autorizando namorar. Porque Deus, Ele não compactua com prostituição. Alguém que namora não está disposto a ter compromisso. E na primeira falha, no primeiro erro, ele vai pedir para se sair ou se separar. Amado, eu falo isso porque eu vivi isso. Eu sei o que é namorar. Eu já passei por vários namoros. E quando eu conheci a verdade, a palavra de Deus, eu disse, eu entendi que Deus não trabalha com namoro, Deus trabalha com casamento. E eu tive que esperar o meu tempo no Senhor de estar dentro de um casamento. O que o jovem de hoje não quer é esperar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
O que o jovem de hoje não quer é que, para ele estar debaixo de um relacionamento, ele tem que estar debaixo de um casamento. Ele tem que estar debaixo de um compromisso e debaixo da vontade de Deus. E não é assim porque eu gostei dela, que ela vai ser minha esposa. Quando não quer deixar o Espírito Santo escolher, né? Quando são eles que escolhem. Eu gostei dessa, é com essa que eu vou ficar. Então, o casamento não tem a ver só com o que você quer ou com as suas necessidades, né? Acima de tudo, é um projeto criado por Deus para exercer funções, para ganho de almas também. Muitas pessoas não têm esse entendimento, né? E acha que porque você gostou de fulano, você vai pegar fulano. Mas não consulta o Espírito Santo. E aí se casam, né? Muitas das vezes, como Silas falou, já com maldições que não foram quebradas, já se casam sem ter o discernimento de como conduzir um casamento. E aí os problemas começam a aparecer. E um dos maiores problemas é a questão de Deus não ter autorizado o casamento, né? Aí sentimentos já são gerados, expectativas já são geradas e às vezes famílias já são construídas sem a autorização de Deus. Então é necessário estar consultando sim o Espírito Santo em todos os aspectos de nossas vidas, né? Não só inserindo ele quando a gente quer bênçãos. Infelizmente o ser humano é muito acomodado, né? A consultar o Espírito Santo quando querem bênçãos. Eu estou desempregada, eu vou orar aqui para que Deus abra as portas. Aí você quer consultar o Espírito Santo para te ajudar, para você conseguir alguma coisa. Mas e quando é algo que tem a ver com o nosso coração? Quando é o nosso coração que está nisso? Principalmente nas áreas sentimentais, nas áreas conjugais, em como administrar as nossas finanças. Muitas das pessoas possuem muitos bens, têm muitas riquezas, mas acha que ganhou na sua própria força. Acha que cresceu e que prosperou na sua própria força, mas não sabe que tudo aquilo foi Deus quem autorizou. Porque hoje você pode ter muito, mas amanhã, se Deus quiser, Ele pode sim tirar tudo, para ver onde está o seu coração. O ser humano precisa tirar o seu coração, principalmente dos bens materiais. Infelizmente, as pessoas têm andado muito materialista. Quanto mais você tem, mais eu quero você, mais perto eu quero você. Hoje as pessoas gostam umas das outras pelo que você proporciona. Não pelo que você é ou pelo que você faz. Mas sim, se você está me proporcionando, você está cá, está colado comigo, está aqui no auge. Mas se você tem algum deslize, ou se em algum momento você cai, né, ou fraqueja, ou deixa de ter os bens que você tinha, ou deixa de estar no auge que você estava, aí rapidamente as pessoas se afastam de você. E é aí que você vê onde está o coração das pessoas. Se elas estão com você pelo que você é ou só pelo que você proporciona. Então é bom a gente estar tomando cuidado em como a gente administra áreas da nossa vida, né? É interessante o que Silas falou a respeito de colocar uma rédea, né, na boca do Espírito Santo. Muitas pessoas fazem isso porque não entrega todas as áreas de sua vida. Elas querem entregar 50% ou 40% e 60% elas querem administrar porque elas entendem que elas possuem autonomia para isso. E às vezes, quando a gente diz para deixar que o Espírito Santo conduza a sua vida, não é dizendo que você não tem autonomia para fazer isso, mas para você buscar conhecimento em como conduzir áreas da sua vida, porque o Espírito Santo ele te dá sim autonomia e te dá conhecimento sim para que você conduza áreas da sua vida, para que o diabo não venha estar tendo legalidade, tendo brecha, para de alguma maneira está usurpando bênçãos, está usurpando riquezas que Deus já derramou e quem dirá derramar na sua vida, para que ele não venha estar tocando no seu casamento, não venha estar tocando na sua empresa, nas suas finanças e muito menos na sua família, em seus filhos. Então é interessante sim que o Espírito Santo conduza cada área de nossas vidas para que quando as retaliações, né, quando a gente sofre um ataque de Satanás, a gente não venha estar culpando a Deus. Porque o Espírito Santo está aí para isso, para conduzir a gente. E Deus disponibilizou o Espírito Santo para a gente poder usar. Não só no nosso querer e no nosso realizar, mas em todas as áreas. Amém, glória a Deus. Isso é importante, né? Ouvir também de uma voz feminina, né? Sobre essas questões, né? Quando se trata de vida sentimental, né? Muitas das vezes quando a gente vê um homem ministrando na vida de uma mulher, né, achamos um absurdo, né? Porque a filosofia do mundo e a implantação da mentalidade, né, mundana fala com que o homem não presta, né? E aí que está o problema, né? Se o homem não presta, como é que ele vai ministrar algo na vida de uma mulher? E aí as pessoas estão se casando e se dando em casamento sem ter as suas feridas curadas.
que vieram trazendo de infância, traumas de infância, né? Mulheres que foram abusadas sexualmente, né? Homens que foram abusados sexualmente, pessoas que receberam raízes de rejeição na sua infância, né? Da sua mãe, do seu pai, e já se casam cheios de pacotes espirituais, né? Ou seja, cheio de como é que eu posso dizer? Cheio de embaraços, né? Que não foram curados nem tratados. E aí, quando eles se permitem entrar em relacionamentos que Deus não autorizou, como namoros, ficar, né? Eles acabam ainda mais se enredando e dando oportunidade para que Satanás venha tragar as suas vidas. É por isso que você vê pessoas hoje, se você for olhar a nossa nação, ela tem um grande problema na vida conjugal e sentimental. Por quê? Porque o Brasil precisa de homens e mulheres espirituais para tratar o povo de forma espiritual, para que as mazelas sejam arrancadas. E nós precisamos também, como o Espírito Santo acabou de me ministrar, de pessoas que estejam disponíveis, pessoas que queiram ser tocadas, transformadas pelo Espírito Santo, pessoas que queiram novidade de vida, pessoas que queiram verdadeiramente viver um propósito de casamento. Casamento é um propósito, irmão, onde eu tenho que abrir mão do meu eu e a minha esposa também tem que abrir mão do eu dela. Quantas vezes eu tenho uma programação e Deus fala outra e eu tenho que atender a de Deus e a de Deus é a dela, e aí faz como? Quantas vezes ela tem uma programação e aí Deus fala, a programação não é essa, a programação é a minha. E aí ela vai ter que abrir mão ou vai ter que se endurecer? Sabe, ontem eu ouvi algo interessantíssimo, né? Eu até mostrei a minha esposa, que fala de Sara, né? Eu vi Sara, a gente fala de Sara, né? Às vezes de forma superficial. Mas agora você, mulher aí, se coloca no lugar de Sara. Agora veja Sara recebendo uma ordem de Deus. Através da vida de Abraão. A Bíblia não fala que Deus falou com Sara. A Bíblia fala que Deus falou com Abraão. Esse é o papel de um homem, estar ali à frente de um lar, receber uma informação da parte de Deus e obedecer. E qual é a parte da submissão da mulher? Que muitos não compreendem o que é uma submissão. Submissão não é a minha mulher estar debaixo dos meus pés, e nem ela está acima da minha cabeça, porque ela foi tirada da costela, ela está lado a lado. Ela saber o Deus que falou. É por isso que é importante que a mulher não esteja em um pedestal maior nem menor, para que ela não venha se envaidecer e também ela não venha ser, de certa forma, excluída, né? Ela não pode ser excluída ou, de certa forma, como é que eu posso usar a palavra? Eu preciso da sua sabedoria, Deus, porque se não vier de ti, nada eu sei. Escanteada, né? Porque muitos homens fazem isso, pastores, líderes de igreja, eles acham que submissão é só a mulher estar ali no banquinho, sentada, assistindo ele. E ela deixa de dar oportunidade. Para ele, a palavra dela não vale de nada. Mas Deus derramou sabedoria na vida da mulher. O mesmo Espírito que habita aqui, habita lá. Então, qual é a diferença de Deus dar um ministério a mim e dar um ministério à minha esposa? Qual a dificuldade de Deus me ungir a pastor, a apóstolo, a profeta e ungir ela? Se Débora foi ungida profetisa, se Raquel era sacerdotisa, era uma pastora, é porque precisamos verdadeiramente parar de olhar a Bíblia de forma carnal e ver ela de forma espiritual. Desde lá do Velho Testamento, nós vamos ver mulheres sacerdotisas, mulheres profetas, mulheres líderes, juízas. Nós vamos ver mulheres decidindo causa. E hoje a gente está cada vez mais sem entendimento da palavra de Deus, trazendo esse machismo exacerbado para dentro da igreja. E queremos ocultar os dons derramados sobre a vida das mulheres. Ei, ela tem tanta aptidão espiritual quanto a minha. Ela também, Deus fala com ela muito como fala comigo. Deus derrama na vida dela como derrama na minha. Ela não é menor nem maior do que eu. A gente anda lado a lado. É por isso que Abraão deu certo com Sara. Sabe por quê? Quando ele disse, olha, Deus está mandando a gente cair fora. Vou usar o linguajar baiano. Vamos vazar, vamos partir daqui. E aí quando Deus fala com Abraão e ele fala com Sara, ela não contende. A Bíblia diz que Sara não abriu uma discussão. A Bíblia não diz que Sara foi abrir um propósito de oração contrário à vontade de Deus e segundo aquilo que Abraão estava passando. A Bíblia não traz isso. A Bíblia fala que eles saíram juntos. Abraão sim levou Ló, levou mais pessoas, né? Na sua tropa ali foi uma galera junto com ele, né? Mas a esposa estava ali lado a lado com ele. A esposa estava se fazendo presente.
E que esposas e maridos se façam presentes hoje, em cada lar, em cada ministério de Jesus. Ei, amado, Jesus não trabalha com cargo não, hein? Jesus entregou o ministério, Efésios 4, vai dizer, vamos ler aqui, eu canso de ler isso aqui para ver se as pessoas aprendem, né? Porque a dureza do coração faz com que elas não queiram ouvir o que o Espírito de Deus está ministrando, né? E só aquilo que elas querem receber. É por isso que hoje é fácil encher a igreja, né? Vou lhe dar um carro, vou lhe dar uma casa. Deus faz tudo isso, né? Mas se pregar a verdade do evangelho, os cristãos se tremem todo, né? Porque eles não suportam, né? E aí diz lá, né? Efésios capítulo 4, diz assim: para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, até o arrebatamento tem edificação. E para ter edificação é necessário que estejam homens e mulheres dispostos a fazer a vontade de Deus e a obra de Deus. E a obra de Deus é feita mediante o ministério de Jesus. Ele entrega o ministério para que eu e você venham exercer aquilo que ele entregou com excelência. Assim como ele fala, né? Ele dá um exemplo lá naquela parábola, que ele foi e deixou alguns homens tomando conta, né? Da sua obra. E aí teve um que enterrou os seus talentos. E por ter enterrado, ele diz, eu sabia que o Senhor ia cobrar. E aí ele diz assim, servo mau. Por que servo mau? Quantas pessoas já recebeu de revelação, já recebeu de homens e mulheres de Deus, que são pastores, que são pastoras, que são profetisas, que são profetas, que são evangelistas, e ao invés de ele saber de Deus, ele diz assim, eu não sei disso não. Claro, andando na carne você nunca vai saber. Andando na natureza humana você nunca vai saber. Vai lhe parecer loucura, como diz lá em 1 Coríntios 5, porque o homem carnal não discerne as coisas do Espírito, porque não lhe convém discernir, porque ele anda na carne. Alguém que nunca recebe nada de Deus é porque anda na carne, sabe, irmão? Eu costumo, às vezes, né, compartilhar as pregações de alguns irmãos, né, que me edifica para que edifique outras vidas, né? E o mais interessante é quando você vai compartilhar uma dessas ministrações, né? Aí você pega a ministração, Deus fala assim, ó, compartilhe com aquela irmã lá, que eu vou falar com ela. E aí você compartilha com aquela pessoa, e aquela pessoa vai lá e lhe responde, né? Mas por que você me mandou essa pregação? Eu nunca fiz esse tipo de ato, porque as pregações geralmente na internet, né, no YouTube, tem um título, né? Aí as pessoas lêem o título, mas não assistem a pregação. Aí elas vão lá, pelo título elas já querem bater em você, porque elas não assistiram a pregação. Elas não foram aprender. Elas nem perguntaram a Deus por que aquela pregação chegou até ela. A gente não tem um verdadeiro discernimento. A gente não tem uma verdadeira comunhão com Deus para perguntar a Deus, essa pregação chegou até mim, por quê? É para a minha vida? O que o Senhor quer que eu aprenda? O que o Senhor quer que eu faça com ela? Nós simplesmente desprezamos. Ah, não é meu pastor que mandou, não é nenhum irmão da minha igreja que mandou, para que eu vou assistir? E aí quando despreza a Deus, ele também te despreza, viu? Você sabia que tem muita gente aí com chão de ferro e o céu de bronze? Porque Deus não está ouvindo mais orações. Casamentos que Deus não tem ouvido mais, escutado mais as orações. Não tem escutado ministrações. Tem homens e mulheres aí pregando que Deus não está nem autorizando mais pregar, que Deus não está recebendo mais nada. E lá embaixo tem um monte de gente dizendo amém, 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 porque é importante, né? Porque é conhecido na mídia. Ei, amado, eu não tenho nada contra nenhum irmão, nenhuma irmã que está na mídia, não. Eu estou aqui na mídia social. O Instagram é uma mídia social. Eu estou aqui ministrando. Eu estou trazendo aquilo que Deus coloca em meu coração, aquilo que Deus traz. Que tem muita gente aí que, porque tem nome, está com a agenda cheia. Mas ela se esquece que naquele grande dia ele vai dizer, Senhor, Senhor, aparta de mim que eu não vos conheço. Mas eu preguei em seu nome, curei em seu nome. É verdade. É por isso que muitos não entendem que muitas vezes não tem live lá na página do irmão Silas.
Por que não tem live, irmão Silas? Não é todo domingo, não, não. É quando Deus manda. E é quando o Espírito diz, vá fazer a live, viu? Eu quero, olha, tô com saudade de você lá na live. Ah, eu sei, olha, Deus falou que é para fazer a live. Então assim, a live não é quando eu quero. A pregação não é quando eu quero. A ministração não é quando eu quero. O culto é pelo Espírito. A adoração é espiritual. Isso é pelo Espírito. Tem que ser quando Ele quer. É quando Ele quer ouvir eu cantando. É quando Ele quer ouvir eu adorando. Eu não preciso ser levita para adorar. Eu não estou nem aí que você não goste da minha voz. Eu não estou nem aí que você não queira ouvir eu cantando. Eu quero saber se Deus está recebendo. Se Ele está recebendo, se Ele está se agradando, eu vou continuar cantando. Eu vou continuar adorando. Mesmo você botando a boca de lado, você fazendo um bicão, não estou nem aí. Eu vou continuar fazendo o que Ele manda eu fazer. Sabe por quê? A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Atos que Pedro, quando foi indagado sobre parar de pregar sobre Cristo, ele disse, é melhor que eu agrade a Deus, porque eu não vou agradar a homens. Então Jesus disse, olha, tema a Deus que queima o corpo e lança a alma no inferno. Eu preciso temer a Deus e pregar o que Deus manda. Se você não quer viver o que Deus está mandando, é problema seu. Se você não quer viver segundo a vontade de Deus e o Evangelho de Jesus, é problema seu. Se você quer ser judeu, é problema seu. Se você quer viver judaizando as pessoas, aí tem um alto preço, porque você já está mexendo na salvação do seu próximo. É por isso que aqui eu prego a verdade do Evangelho. Eu prego o Evangelho de Jesus. Eu prego a graça de Deus. Eu não vou misturar a lei com a graça. Quer você queira, quer você não queira. Eu não vou trazer aspectos da lei para que venha para que venha sobrepor a graça. Porque a graça não se sobrepõe à lei. Ou a graça sobrepõe a lei, na verdade. A graça, ela é maior do que a lei. O ministério da lei é o ministério da morte, mas o ministério da graça é o ministério que vivifica e que traz o homem morto espiritualmente a ter uma nova vida com Deus. Se você não sabe, a graça é isso. Ele dá uma nova oportunidade em Cristo, mediante o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos levar até Jesus. Se você não entende que tem que ter uma vida pelo Espírito, também não entende que naquele grande dia o Espírito Santo que vai te levar, ele pode deixar você de lado, viu? Continua desprezando o Espírito Santo, porque naquele grande dia é o Espírito que vai te arrebatar até Jesus. E se você está desprezando Ele agora, naquele grande dia, que você precisar dEle para te levar até Jesus, você vai ficar para a tribulação. E dura coisa vai ser ficar na tribulação. Eu já agradeço a Deus por tudo que Ele tem derramado em nossas vidas. Eu já agradeço a Deus por cada pessoa, cada homem e mulher que vai ouvir essa palavra. Eu já agradeço a Deus por cada jovem, criança, por cada adulto, por cada idoso e idosa que ouviu essa palavra de hoje. Eu já agradeço a Deus que derramou uma porção dobrada do seu Espírito sobre as nossas vidas nesse dia de hoje. Eu já agradeço a Deus que vem trazendo cada vez mais algo da parte dEle e não da minha parte. Eu já agradeço a Deus por cada dia mais eu me permitir e ser instrumento nas mãos dEle para edificar vidas. Eu já agradeço a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada altar levantado em corações. Que altar seja corações convertidos, corações blindados e selados pelo Espírito Santo. Que cada mente e cada corpo venha ser selado pelo Espírito Santo. Que você possa receber do batismo do Espírito Santo. Que você nessa noite possa perdoar seu pai, sua mãe. Que você essa noite possa perdoar os seus irmãos. Que você essa noite possa também estar perdoando as suas famílias. Que você essa noite possa estar perdoando um ao outro. Que vocês essa noite possam perdoar, a si mesmo. Que você essa noite possa verdadeiramente colocar o seu coração no altar. Quem aqui hoje está disposto a colocar o coração na mão de Jesus? Quem está aqui, levanta a mão. Colocar o coração na mão de Jesus. Bota o coração e diga assim, Jesus, hoje eu te entrego o meu coração. Jesus, derrama da tua graça, do teu amor, pois já recebemos da tua misericórdia. Jesus, a sua misericórdia se renovou mais um dia sobre as nossas vidas. Jesus, hoje eu gostaria também de perdoar todos os que me perseguem. Jesus, como diz a sua oração do seu Pai Nosso, que o Senhor possa
está nos perdoando. Assim também como perdoamos aqueles que nos perseguem. Perdoamos também nossos amigos, nossa família, nossos irmãos, nossos entes queridos, os homens e mulheres de Deus. Senhor Jesus, hoje eu te peço, humildemente, limpa meu coração de toda raiva, de toda amargura, de toda tristeza, de toda aflição. Senhor Jesus, que haja comunhão no meu lar, do meu pai, para com minha mãe, na minha família, com os meus irmãos. Senhor Jesus, engrandecido e exaltado seja seu santo nome, para todo sempre. O Senhor que é o Alfa e o Ômega. Obrigado por este lar que foi aberto as portas para ministrar uma palavra sobre a vida de todos aqueles que receberem de coração aberto. Senhor Jesus, vai arrancando todas as maldições dos nossos lares, toda ação espirituais de Satanás e seus demônios, de contenda, de falsidade, de divisão. Eu já derribo agora e lanço por terra, em nome de Jesus. E que haja amor, gratidão, felicidade, alegria e paz em nossos lares, e no meio da nossa família, e no meio da nossa parentela. Senhor Jesus, hoje aprendemos mais de Ti, e vamos guardar a Tua palavra na tábua do nosso coração. Senhor Jesus, hoje entregamos o governo das nossas vidas 100% a Ti. Blinda a nossa mente e os nossos corações. Governa a nossa vida pelo Seu Santo Espírito. Senhor Jesus, hoje declaramos diante de todos os anjos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque a Tua palavra diz, se cremos que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. E nós cremos que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e confessamos com os nossos lábios e cremos que naquele grande dia estaremos com o Senhor. Senhor Jesus, eu, diga seu nome. Nome todo. Silas Lima Cortes. Não, é meu nome. Cada um diz o seu nome. Ô glória. Te peço, humildemente, que o Senhor escreva o nosso nome no livro da vida, para que não saia nunca mais. Foi lá no livro de Daniel, no seu capítulo 12, diz que todos que foram salvos estavam com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, para que naquele grande dia sejamos reconhecidos pelo Senhor, porque lá não vai entrar nenhum desconhecido e por nenhuma outra porta, porque se entrar por outra porta é ladrão e salteador. Senhor Jesus, que o Senhor possa guiar essa nação para que muitos possam entrar pela porta verdadeira, que é Jesus, porque não há outra porta a não ser Jesus. Não há Maria, nem José, nem Tiago, nem João. Só entra por uma porta, que é Jesus. E ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sem mim, ninguém verá a Deus. E glória a Deus. E agora vamos bater uma palma para Jesus. E glória a Deus. Amém? Eu já agradeço pela vida de cada um de vocês. E esse culto hoje foi assim, animado, com a alegria do Senhor, com os jovens e as crianças presentes. E glória a Deus por todas as coisas. E assim que deve ser. Quando nos reunimos para congregar, que o Espírito Santo seja o que vai nos guiar, que vai nos conduzir e que vai ministrar a palavra. Aqui é tudo para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui não tem scout, aqui não tem
um texto escrito pela minha mão. Aqui não tem lá atrás, né, algo saindo no telão, mas aqui tem a palavra e o Espírito que vivifica e traz a vida eterna através do nome de Jesus para mim e para a sua vida. Amém? Porque se creres, serás salvo para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Se creres no Filho de Deus. Amém? Um beijo no coração de vocês e uma ótima noite. Deus abençoe. Querem dar boa noite? Boa noite!